Foi com muito espanto que um post meu no Instagram, ele causou assim realmente um efeito de replicação enorme. Muitas pessoas curtiram, muitas pessoas enviaram esse post determinado, específico, para vários amigos, para namorados, enfim, para amigas, e deu uma repercussão tão legal que eu resolvi falar com você hoje no vídeo. Se você não conhece meu canal do Instagram, aqui embaixo na descrição tem o link para você acompanhar, Alex Possato Oficial. E esse post que eu fiz, eu falava que quando eu validei a raiva que eu sentia pelo meu pai, eu fui para a vida, eu senti força para ir em busca dos meus sonhos. Então é isso que eu vou falar agora com você, falando um pouquinho dessa relação da raiva, falando um pouquinho dessa relação do pai e falando o como que eu lidei com isso para que eu pudesse me motivar para a minha vida. Então vamos lá. Quando a gente vem de uma história de atrito entre pai e mãe, é muito comum que a gente fique do lado de um e contra outro, principalmente se houve uma separação, se houve abusos, se houve um ambiente agressivo, se houve sacanagem, traição. Então, em geral, a gente acaba ficando do lado daquela pessoa que foi vitimizada, daquela pessoa que a gente acredita, ou às vezes até realmente foi, machucada pelo pai ou pela mãe. No meu caso, eu acredito que no caso de tantas e tantas pessoas, porque eu atendo pessoas assim, o meu pai, ele foi o vilão da história e minha mãe foi a pessoa vitimizada. Só que tem um detalhe, quando nós somos filhos do pai e da mãe e a gente separa o amor para um e condena o outro, de alguma forma nós estamos fazendo um corte no nosso coração, estamos nos machucando, porque no fundo, no nosso íntimo, a gente ama tanto pai quanto mãe e a gente gostaria de ver o amor entre os dois manifestado, só que a gente não vê isso, e aí a gente vê toda aquela situação de problemas familiares, traição, briga, separação, e a gente acaba inclusive sendo, como foi no meu caso, influenciado a defender um lado e ficar contra outro. Nós acabamos sendo, existe uma palavra, chama alienação parental, né? Nós acabamos sendo induzidos a entrar num jogo que não teria nada a ver com a gente. Então, de certa forma, na constelação, a gente diz que a relação dos pais, ela é do jeito que tem que ser, e nós filhos precisamos manter uma distância para poder honrar esse pai e essa mãe e essa relação afetiva, mesmo que tenha problemas. Mas nós somos chamados, né, muitas vezes, a participar ativamente do confronto, do conflito, a tomar partido. Isso aconteceu comigo. E aí o que acontece? Eu, como homem, desprezando meu pai, achando que ele foi realmente ruim, que ele foi uma pessoa sem escrúpulos, um traidor, uma pessoa que não cuidou da família, eu acabei desvalidando também o meu lado masculino. Significa a minha força de homem, que a força masculina, que também existe na mulher, né, mas a força de homem, a força masculina de ir para a vida, de enfrentar, de ir em busca de objetivos, em busca de metas, de competir, de ir para o mundo, ela ficou inibida. Eu acabei muito influenciado pela força feminina, a força da mulher, em primeiro da minha mãe, e depois eu deixei de morar com a minha mãe, fui morar com avós e fiquei preso naquela situação feminina, onde a energia feminina é muito do cuidado, é muito do amparo, é muito para dentro, de não deixar sair, de tentar acordos, de evitar conflitos, né? Então essa energia ficou muito forte em mim. Tanto que eu virei um homem mais cuidador, eu virei um homem de certa forma mais feminino. E aí vem a vida, né? A gente cresce, a gente casa, a gente tem filhos, e aí eu tive que ir para a vida. Eu fui chamado a ganhar dinheiro, a criar uma empresa, a cuidar dos meus filhos, a ter, enfim, conquistar bens, e aí eu não tinha força. Olha que interessante, eu não tinha força, acabei atraindo então uma mulher que tinha mais essa força masculina nela do que eu, então uma mulher que veio também de uma questão familiar problemática, mais inversa, porque a gente sempre atrai de certa forma a tampa da panela, então eu, com uma energia mais feminina, mais cuidadora, atraí uma mulher com uma energia mais masculina, mais guerreira, e nós casamos.
houve muitas coisas legais, inclusive, mas também houve muita competição, houve muitos reajustes nessa relação. Por quê? Porque eu trazia minhas dores e ela trazia as dores dela. E aí, quando a gente se encontra, a gente é convidado a olhar para as nossas dores. Por isso que nessas relações, talvez você viva uma coisa assim, existe muito conflito. A gente está ajustando o masculino e o feminino dentro de nós quando a gente encontra alguém numa relação afetiva duradoura. A gente está ajustando a relação afetiva que houve entre os nossos pais dentro da nossa relação afetiva. Resultado, após muito tempo de fracasso, de derrota, de uma sensação de impotência, eu fui buscar ajuda, fui buscar terapia. Eu percebi que só caminhos espirituais, como na época eu trilhava, não estava me ajudando a lidar com o meu emocional, lidar com essa força, com essa energia que estava querendo vir e eu não deixava. E aí, buscando terapia, comecei a entrar realmente, a mergulhar no processo, entendendo que eu estava preso naquela briga ainda dos meus pais. Eu estava preso numa desvalidação, principalmente do meu pai, e numa sensação de que minha mãe foi vítima. Não que eu me desse bem com a minha mãe, também eu sentia raiva, também tinha dificuldade de lidar com essa mãe, mas de alguma forma eu fiquei ao lado dela. Tentei ser uma pessoa totalmente diferente do meu pai, então por discordar dele, eu tentei fazer um caminho diferente, fazer o que ele não fez, cuidar da família como eu achei que ele não cuidou, enfim, ser uma pessoa monogâmica, enfim, cuidar do dinheiro que ele não fazia e eu não consegui. Então a constelação familiar sistêmica, ela mostra que quando a gente confronta os nossos pais, a gente acaba trazendo para nós problemas que eles também vivenciaram. Então nós acabamos repetindo os padrões dos nossos pais ou dos nossos avós na nossa própria vida, que é uma forma que a gente tem inconsciente de dizer para o pai: eu sou igual a você. Olha que louco, então a gente confronta, a gente rejeita aquele pai e a gente acaba atraindo a mesma situação. Com terapia, não só com constelação, mas também com terapia mais tradicional, eu comecei a olhar, a verificar detalhes. Por que meu pai era assim? Aí eu fui olhar para a história dele, da onde ele veio, a história dos meus avós, como é que ele foi cuidado, quais problemas ele teve, quais dons ele tinha. Eu comecei a olhar para o meu pai de um jeito que eu nunca tinha olhado, porque antes eu tinha comprado somente uma história, a história da minha mãe, a história das mulheres da família. E aí quando eu comecei a olhar para o meu pai desse jeito novo, é lógico que eu continuei a ver muitas coisas que eu não concordava, mas pela primeira vez na minha vida eu comecei a ver coisas boas, aspectos positivos do meu pai também, né? Uma personalidade forte, uma coragem, uma criatividade enorme, uma inteligência realmente muito grande, uma força para fazer as coisas que ele queria, do jeito que ele queria. Então ele tinha muita personalidade, coisa que faltava para mim, porque eu era muito cordato, então eu tentava ficar legal com todo mundo, e daí eu não mostrava realmente as coisas que eu queria. E, lógico, eu não conquistava também as coisas que eu queria. Aí, quando eu comecei a olhar esse pai desse jeito, eu comecei a voltar para o orgulho que eu tinha dele. Porque houve um momento, até meus 8, 9 anos de idade, que eu achava o meu pai o máximo. Ele era realmente uma pessoa muito bacana, eu tinha uma afinidade muito grande com ele e ele comigo, e eu admirava esse pai. E depois, na adolescência, eu acabei rompendo com ele. Na juventude eu acabei achando que ele não foi um bom pai, e eu esqueci todo esse amor que eu sentia pelo meu pai. No momento que eu comecei a resgatar a força desse pai dentro de mim, a minha energia também começou a crescer, e automaticamente eu comecei a me colocar para o mundo, eu comecei a manifestar a minha força para fora, e minha vida começou a mudar. Então esse depoimento que eu deixei lá no Instagram, também eu escrevi um texto e o pessoal comentou bastante, eu queria deixar para você entender o que significa quando a gente toma a força dos pais, né? A gente fala muito isso na constelação, tomar a força do pai, tomar a força da mãe. Não significa que a gente diz amém para todas as coisas que eles fizeram, para as dores que eles acabaram deixando em nós, né? Para os machucados, para as feridas que eles deixaram em nós. A gente vai reconhecer isso como um adulto, mas também como um adulto a gente vai reconhecer as coisas legais,
os dons, aquilo que de bom a gente está trazendo deles, e isso vai nos levar para a vida, isso vai nos dar força, tranquilidade, e também vai fazer com que a gente tenha a coragem de ser aquilo que nós somos. Porque daí, quando a gente concorda com os pais do jeito como eles são, tanto os lados bons quanto os lados ruins, a gente acaba concordando conosco, também com os nossos lados bons e também com os nossos lados ruins. E isso dá uma tranquilidade para ir para a vida. Esse é meu depoimento, então misturei um pouquinho da teoria da constelação com um fato, né, meu, da minha vida. Espero que isso possa ajudar você. Até um próximo vídeo, a gente vai conversar muito mais sobre isso. Um grande abraço e continue acompanhando a gente.